Bom dia, Geração Mais. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um assunto que é muito importante para as nossas vidas. E eu quero deixar aqui para vocês um pouquinho da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Eu não vou ler todo esse texto porque ele é um pouquinho grande, mas eu vou contar para vocês sobre o que esse texto fala. E esse texto começa falando de uma pessoa que trabalhava como se fosse uma empresa. E essa pessoa tinha muitas dívidas mesmo. A ponto de, se ela continuasse trabalhando de graça durante o resto da sua vida, até ficar velho, para esse patrão, mesmo assim, essa pessoa continuaria devendo muito dinheiro. E o patrão falou que então ele teria que ser preso e a esposa, os filhos teriam que ser vendidos como escravos. E esse empregado pediu por favor para que fosse perdoada a sua dívida. E esse patrão perdoou. Quando ele estava saindo, ele encontrou uma pessoa que devia a ele. E ele disse que então aquele homem tinha que ser preso. O homem pediu por favor para que ele não fosse preso, mas ele não teve pena e falou que ele deveria sim ser preso. Algumas pessoas viram aquilo e pensaram: poxa, mas isso acabou de acontecer com ele. Ele acabou de ser perdoado e ele não quis perdoar essa pessoa. E foram lá contar para o patrão dele. O patrão chamou ele, então mandou prendê-lo, porque se ele não pôde perdoar o que ele tinha sido perdoado, ele não era digno, né, de ser perdoado. E isso acontece muito com a gente. A primeira coisa que nós podemos tirar disso para nossa vida é que nós temos uma dívida com Deus que nós nunca poderíamos pagar. Assim como esse homem teria que trabalhar a vida inteira para pagar isso. Nem se a gente trabalhasse a nossa vida inteira, a gente conseguiria pagar essa dívida que nós temos, porque nós éramos pecadores. E mesmo assim, Deus veio, mandou Jesus para Jesus morrer pelos nossos pecados. Então ele perdoou todas as nossas dívidas. Uma outra coisa é que as dívidas que as outras pessoas têm conosco nem se compara o tamanho da dívida que Deus nos perdoou. Então a gente tem que parar para pensar. Quando a gente não quer perdoar alguém, a gente não quer perdoar uma pessoa, a gente tem que pensar, mas poxa, eu faço tanta coisa errada, e mesmo assim Deus me perdoa. Por que eu não posso perdoar essa pessoa? Quando nós não perdoamos, nós ficamos guardando algo muito ruim dentro de nós. Isso faz muito mal para a nossa saúde mental, para o nosso psicológico, porque nós precisamos liberar perdão para as pessoas. Então, talvez tenha alguém que você não perdoa, que você acha que essa pessoa fez algo absurdo contra você. Pense nas coisas absurdas que você já fez contra Deus. E mesmo assim ele te perdoou. Então, nós também devemos perdoar. E esse homem aqui, ele foi perdoado e ele não quis perdoar. Então, os pecados dele também não foram perdoados. Ele foi lá e foi preso. Então, se a gente não perdoar, nós também não teremos o perdão. E imagina que terrível é ficar sem o perdão de Deus. Com o perdão dele, nós temos a vida eterna. Nós podemos ir para o céu se a gente se arrepender. Mas se a gente não tiver o perdão, nós vamos ter várias consequências na nossa vida. Então, libere perdão para as pessoas. Pense em alguém que fez algo contra você e você guarda esse rancor há muito tempo. E pensa como isso te faz mal. Como é bom quando a gente tem um coração leve, um coração tranquilo, realmente de perdão, de liberar perdão para aquelas pessoas que nos magoaram, que fizeram algo contra nossas vidas. E uma boa coisa para fazer quando assim é parar para pensar, né? O que essa pessoa fez contra mim que eu não posso perdoá-la? E o que eu fiz contra Deus e mesmo assim Deus me perdoou? Então é isso, gente, que a gente possa pensar, que a gente tenha realmente um coração perdoador, que a gente consiga perdoar as outras pessoas, para que assim a nossa vida também seja muito mais leve. E fizeram uma pergunta para Jesus. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Porque às vezes a gente fala assim: ah, não, perdoei uma vez, eu não vou perdoar de novo. E Jesus fala que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Não que a gente deva fazer essa conta, mas ele quer dizer que a gente tem que perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias, porque Deus nos perdoou. Então, que a gente não seja como esse empregador aqui, que esse empregado, no caso, né? Que a gente não seja como ele, que foi perdoado, depois não perdoou e ele sofreu as consequências. Mas que a gente pare para pensar
como é importante perdoar o nosso próximo. Então, Deus abençoe, gente. Uma ótima semana. Tchau!